E na área da política, destaca-se a declaração do estado de emergência com várias restrições, um instrumento previsto na Constituição da República, utilizado pela primeira vez na história do país para tentar travar a propagação da Covid-19. O ano de 2020 foi fustigado pela pandemia da Covid-19, que afetou o mundo expondo as fragilidades e fraquezas das pessoas e dos países de um modo geral. Eu, particularmente, no início tive muito receio de contrair o vírus, principalmente no momento em que saí às ruas para entrevistar pessoas e produzir reportagens. Mas, com o passar do tempo e tomando todas as precauções possíveis, fui vencendo este medo. Bom, agora vou entrar no tema da retrospectiva em si e falar dos principais acontecimentos políticos que marcaram o ano que acabou de terminar. Devido à evolução rápida da propagação do coronavírus, no dia 28 de março e pela primeira vez na história do país, foi declarado estado de emergência com duração de 20 dias em todo o território nacional. Um instrumento previsto na Constituição da República que, de acordo com o presidente Jorge Carlos Fonseca, foi usado para defender a vida, a saúde e o bem-estar das pessoas. O estado de emergência não mata o Covid-19. O estado de emergência é apenas um instrumento que permite ao governo e outras autoridades adotar as medidas necessárias, essas sim, para reprimir a propagação do novo coronavírus entre nós. Estou profundamente convencido de que este importante instrumento será utilizado de forma adequada e de modo a contribuir para que, no mais curto espaço de tempo, tenhamos controlado a doença. Declaração esta que, segundo o primeiro-ministro, iria permitir ao governo reforçar as medidas de prevenção, como a obrigatoriedade legal de as pessoas permanecerem em casa e o encerramento dos serviços e as empresas privadas, bem como a obrigatoriedade acrescida de dever de colaboração de todas as entidades com as autoridades sanitárias e de proteção civil. Fazendo o balanço do estado de emergência e das medidas relativas à Covid-19, Ulisses Correia Silva, reunido com os presidentes das câmaras municipais, advertiu que o país tem que acautelar o pós-pandemia, garantindo que o desenvolvimento local vai ser a prioridade para a criação de emprego e dinamização da economia. Vai ser decidido positivamente a inclusão das câmaras municipais na iniciativa de moratória de pagamentos de prestações bancárias, no quadro das medidas aprovadas pelo Banco Central, fazendo com que também possam estar integrados, tendo em conta que são instituições e organizações fortemente também afetadas nos rendimentos e nos proveitos que normalmente teriam se não estivéssemos nesta condição de pandemia e de restrições fortes. Na ocasião, o chefe do governo ressaltou a parceria com as câmaras municipais, cujas ações pretendem dar um bom combate à pandemia do coronavírus. Depois do país cumprir o período de estado de emergência, que teve 3 prorrogações entre os meses de março e maio, com diferenciação entre as ilhas, o governo declarou a situação de calamidade com base no estado epidemiológico existente. Envolvidos vários meses, o Executivo, reunido em Conselho de Ministros, decidiu uma vez mais prolongar o estado de calamidade em Santiago e no Fogo e de contingência nas outras ilhas. E tendo em conta a situação do aumento do número de casos positivos na Ilha do Fogo e alguma estabilização com tendência decrescente na Ilha de Santiago, o Governo fez aprovar uma resolução que estende o estado de calamidade nas referidas ilhas de Santiago e Fogo e estado de contingência nas restantes ilhas por um período adicional de 30 dias, a vigorar a partir de 15 de novembro. Para que se garanta, segundo o ministro Carlos Santos, a manutenção das medidas de prevenção e contenção que se verificam pertinentes na conjuntura para minimizar os riscos de transmissão da Covid-19. Quando o ano caminhava para o fim e já na metade do mês de dezembro, Santiago, com uma evolução positiva, juntou-se às restantes ilhas e passou para o estado de contingência.
Já a Ilha do Fogo, com um cenário epidemiológico que pouco se alterou, continua em situação de calamidade por um período de 30 dias. As 8ª eleições autárquicas, que aconteceram num contexto atípico da pandemia, também marcaram um ano findo. Várias medidas foram tomadas pela administração eleitoral para que as eleições decorressem em cumprimento das normas sanitárias. Concorreram às câmaras dos 22 municípios do país um total de 65 candidatos, sendo 53 apoiados por partidos políticos e 12 candidatos independentes. Depois das eleições ocorridas a 25 de outubro, a presidente da Comissão Nacional de Eleições considerou que o processo eleitoral decorreu com normalidade e sem incidentes de maior que pudessem pôr em causa o normal funcionamento das assembleias de voto. No cômputo geral, o Movimento para a Democracia conquistou 14 câmaras municipais, enquanto o Partido Africano da Independência de Cabo Verde alcançou 8 autarquias, com destaque para o maior município do país, e conquistou ainda pela primeira vez as câmaras municipais de São Domingos e Tarrafal de Santiago. Vale ressaltar ainda o cumprimento da Lei da Paridade, em que 45,5% dos presidentes das assembleias municipais foram eleitas as mulheres. Outro assunto que marcou o ano político foi a proposta de lei que regula o Estatuto Administrativo Especial da capital de Cabo Verde, que foi chumbada no Parlamento, tendo recebido votos contra e a favor, tanto dos deputados da oposição como dos que sustentam o governo. Tal diploma carecia de uma maioria qualificada de 2/3 para sua aprovação. Em reação, o primeiro-ministro considerou que o Estatuto Especial da Praia já deveria ter sido um processo concretizado. Contudo, disse ainda que alguns continuam a fazer brigas e a ter sentimentos de bairrismo que, a seu ver, não faz sentido. Importa ressaltar ainda que o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva integrou uma lista de mais de 800 de palestrantes em todo o mundo na edição da Web Summit, sendo o primeiro líder do governo dos PALOP enquanto orador num dos maiores eventos tecnológicos do mundo, que aconteceu em Lisboa, mas devido à situação da pandemia, as conferências aconteceram através das plataformas digitais. A terminar o ano, os juízes que integram o coletivo do Supremo Tribunal de Justiça declararam que, enquanto se mantiver o clima de desconsideração à dignidade do Poder Judicial e dos seus titulares, não vão marcar presença em atos de solenidade a que devam comparecer por cortesia institucional. Os juízes reagiram assim àquilo que consideram uma das investidas mais afrontosas ao Poder Judicial, com as declarações sobre o andamento do sistema judicial no país, proferidas pela deputada do MPD Mirceia Delgado, a quando do debate sobre o estado da justiça, quando levou ao Parlamento questões relacionadas a supostos comportamentos desviantes de alguns juízes cabo-verdianos. Em torno desta polêmica, o presidente do Conselho Superior de Magistratura Judicial alertou para a necessidade de haver um diálogo institucional para ultrapassar a situação por que passam os órgãos da Justiça e demais instituições da República. Outro fato que tinha também de ser reportado foi a Maritza Rosabal, que por motivos pessoais pediu o fim das funções que vinha desempenhando no governo nos cargos de Ministra da Educação e da Família e Inclusão Social. Segundo o primeiro-ministro, as propostas enviadas ao presidente da República indicam Fernando Elísio Freire a ocupar a pasta do Ministério da Família e Inclusão Social, que acumulará as funções a do ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares e ministro do Desporto, e Amadeu Cruz para o ministro da Educação. Outro assunto que marcou o ano político pela negativa foi o falecimento do presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, José Alves Fernandes, no dia 24 de dezembro. O autarca foi encontrado baleado na varanda da sua residência em Assomada. De imediato foi transferido ao Hospital Agostinho Neto, onde esteve 48 horas nos cuidados intensivos, mas não resistiu aos ferimentos. O diretor clínico do hospital tinha confirmado que o edil
sofreu uma lesão por uma arma de fogo na região temporal esquerda que lhe causou um traumatismo crânioencefálico grave e que tudo indica, segundo sinais observados, que o disparo teria sido feito a uma distância muito curta. A Polícia Judiciária apontou para indícios de tentativa de suicídio após as diligências preliminares e informações recolhidas no local, prometendo, entretanto, prosseguir com as investigações. O seu passamento físico tocou os santacatarinenses, figuras políticas e demais cabo-verdianos que manifestaram imensa consternação. Em 2016, Beto Alves, como também era conhecido, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, tendo renovado o mandato nas últimas eleições de 25 de outubro pela lista do Movimento para a Democracia. Com o seu falecimento, a presidência da Câmara foi assumida pela vereadora Jacira Monteiro, a segunda eleita da lista do partido.